Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do Evangelho segundo Lucas. Estamos numa série de exposições desse precioso Evangelho, extenso, são ao todo 24 capítulos, estamos no 6º, não temos pressa, porque nos importa aproveitar momento após momento, letra após letra, palavra após palavra da Escritura Sagrada. E certamente um dia chegaremos a concluir este livro. Lucas capítulo 6, hoje nos ocuparemos com a reflexão no verso 37 ao 42. Lucas 6:37 diz assim a palavra de Deus: Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Propôs-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Meus irmãos, o tempo todo nós lidamos com o pecado dos outros. Com o nosso, obviamente, também, mas hoje o tema é sobre como tratar o pecado dos outros. E o tempo todo a gente se depara com a falha das pessoas. Elas erram, elas pecam contra Deus, elas pecam contra suas famílias, contra nós, por vezes. O tempo todo nós tomamos conhecimento, ou nós vemos coisas que, de fato, são ofensivas, são transgressões à lei de Deus. E por vezes nós temos atitudes erradas. Por vezes nós lidamos muito mal com o pecado dos outros. Quais são algumas das maneiras erradas que nós tratamos, com as quais nós lidamos com os pecados dos outros? Uma delas é a fofoca. Quando a gente toma conhecimento de algo e fofoca, e transmite, passa para outras pessoas, geralmente com um tom já malicioso, para tentar, enfim, a gente às vezes até modula os fatos para levar as pessoas a pensarem aquilo que a gente gostaria. Às vezes a gente, como diz o ditado, né, quem conta um conto aumenta um ponto, não é? Então, muitas vezes a fofoca toma dimensões aí muito ruins, e as fake news não acontecem só do lado de fora, muitas vezes também do lado de dentro da igreja. Outra maneira errada é a maledicência. É quando realmente falamos mal uns dos outros. Outra maneira é a indiferença. Quando a gente toma conhecimento de um pecado de um irmão, por exemplo, a gente lidar com indiferença seria deixar para lá. Ou passar um pano, ou entender que não é comigo, ele vai se ver com Deus, e achar que você não tem nada a ver com isso, ou ou terceirizar a responsabilidade, não, mas quem deve cuidar disso é o presbítero, é o pastor. É uma maneira errada também de pensar. Outra maneira é o distanciamento. Quando pessoas falham conosco, nós nos
distanciarmos dela. Essa é uma atitude extremamente natural para um coração pecaminoso como o nosso. A gente quer distância das pessoas que eventualmente causaram alguma situação complicada. E tem também uma outra maneira errada de lidar com o pecado dos outros, que é com o sentimento nosso de superioridade, julgando o outro como sendo inferior a nós. A gente não vai dizer dessa forma, obviamente, mas aquele sentimento de que nós estamos em alguma vantagem em relação ao outro que cometeu algum pecado, qualquer que seja, ou contra nós, ou qualquer outro. O que nós vamos observar nesse texto é como Jesus nos ensina a tratar o pecado dos outros. Como é que Jesus nos ensina? É o que nós vamos ver. Primeira coisa, devemos tratar o pecado dos outros tendo em vista a reciprocidade nos julgamentos. É o que nós vemos aqui no versículo 37 e no 38. Eu vou ler novamente. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, a primeira coisa que Jesus nos ensina para a gente lidar com o pecado dos outros, quando a gente toma conhecimento, quando a gente vê, é lembrar que existe reciprocidade nos julgamentos. O que é reciprocidade? É uma troca. É uma resposta a uma ação nossa. Algo recíproco é algo que acontece em duas mãos. É uma via de mão dupla, não é? Então, nós temos aqui alguns imperativos, algumas ordens de Jesus. Olha, não julgueis, não julgueis, essa é uma ordem. E o que ele diz na sequência? E não sereis julgados. Então saibam que, se vocês julgarem, vocês serão julgados. Existe a reciprocidade. Da mesma forma, a condenação. Não condeneis, diz ainda no versículo 37. Não condeneis. E saibam que, se vocês condenarem, também vocês serão condenados. Não condeneis e não sereis condenados. Ainda no verso 37, mais um mandamento. Perdoai. Perdoai. E o que vai acontecer se vocês perdoarem? Vocês serão perdoados. E se vocês não perdoarem, não serão perdoados. E no 38 temos o quarto e último mandamento. Dai. Ou seja, deem. Né? E dar-se-vos-á. De forma até abundante, eu já vou comentar sobre todo esse superlativo aí. Então a ideia é, vocês devem dar. E se vocês derem, vocês vão receber. E se vocês não derem, vocês não vão receber. Então veja, essa relação de reciprocidade, ela se aplica a muitas coisas. O apóstolo Paulo, por exemplo, disse aos coríntios, aquele que semeia pouco também ceifará. O que semeia com fartura, também com abundância ceifará. Então, essa reciprocidade, essa troca, ela existe, é natural que seja assim. Então, quando a gente for avaliar o pecado de alguém, a gente precisa ter isso em mente. Existe a reciprocidade nos julgamentos. Por isso a gente tem que tomar cuidado. A conclusão do versículo 37 é, com a régua que você medir os outros, você também será medido. Então, cuidado com a régua que você usa. Cuidado. Quando fala aí no versículo 38 sobre dar, né, e a promessa de receber de forma abundante, é muito interessante essa expressão. Ele diz o seguinte, olha, vocês devem dar, porque vocês vão então receber. Em que medida? Na mesma medida que vocês estão dando? Não. Não é na mesma medida. É de uma maneira muito mais ampla. E aí ele usa a ideia boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Eu fui tentar ler um comentário para tentar entender essa expressão aqui. O comentarista comenta o seguinte, por exemplo,
quando a gente vai, enfim, pensa num saco de achocolatado e você vai tirar desse saco e vai pôr num pote. O que você faz para caber mais daquele pó todo de achocolatado no pote? O que você faz? Você dá uma batidinha, isso é o recalcado, tá? Que na Nova Almeida Atualizada está escrito como prensado, dá uma apertadinha, né? Prensado, sacudido, né? Pensa num saco de bala qualquer ou alguma coisa assim, você sacode para quê? Para elas se encaixarem melhor, né? E o quê? Caber mais. Então essa é a ideia. Jesus está falando o seguinte: quando vocês derem, vocês vão receber em abundância. Então, não sejam limitados na generosidade de vocês. É um investimento. Quando a gente dá, sem esperar nada em troca. Aliás, a gente falou disso também na mensagem da semana passada, no texto anterior. Logo acima, fala de perdoar. Nós devemos perdoar uns aos outros, e a promessa é que seremos perdoados. E perdoar, meus irmãos, perdoar não é um sentimento. A gente precisa entender bem o que é perdoar. Perdoar não é sentimento, ou seja, eu não posso esperar, depois de ter sido ofendido, esperar que eu simplesmente esqueça. Ou o contrário também é verdadeiro. Se você ofendeu alguém, não espere que a pessoa simplesmente vai esquecer essa ofensa. O que é o perdão, então? O perdão é uma decisão, é um compromisso. O perdão é uma declaração de quitação de uma dívida. É isso. Quando Deus nos perdoa, Ele não esquece os pecados que nós cometemos. Existe uma expressão bíblica que fala que Ele lança no mais profundo abismo. Quer dizer, é uma expressão forte para mostrar que Deus realmente lança para longe dele. Mas um Deus onisciente vai esquecer, de fato? Não, aquela é uma metáfora. Então, o perdão, ele não implica necessariamente num esquecimento, mas quando se perdoa, se declara a quitação de uma dívida. Ou seja, quando nós perdoamos alguém, nós não temos mais o direito de apresentar aquela culpa novamente perante essa pessoa. Nem mesmo podemos levantar como argumento um erro que já foi perdoado lá atrás, num debate qualquer, numa briga qualquer. Então a gente precisa aprender a perdoar. Logo acima fala de condenar e de julgar. Ele diz: não julgueis, não condeneis. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui? Veja, será que a gente não pode, em momento nenhum, fazer qualquer avaliação do erro dos outros? Será que é isso que Jesus está dizendo? Eu acredito que não. O que Jesus está condenando aqui é um espírito de crítica condenatória, ou seja, quando a gente tem um espírito muito crítico, quando a gente está o tempo todo analisando e avaliando o procedimento, o comportamento das pessoas e pesando isso numa balança. Essa é uma atitude que Jesus está condenando aqui. Outra coisa, o juízo precipitado, quando a gente faz avaliações sem ter conhecimento do cenário completo. Isso também precisa ser evitado. Outra coisa que Jesus está condenando é o juízo com base na nossa própria régua, na nossa própria justiça. Muitas vezes, a avaliação que fazemos do erro dos outros é com base numa régua que nós estabelecemos, e não com base na régua que o Senhor nos dá para medir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E Jesus, por fim, está também condenando a atitude de julgar de forma destituída do amor. E o amor nós já falamos na semana passada, no texto anterior. Jesus não defende, meus irmãos, que não devemos julgar o pecado de ninguém. Não é isso que Jesus está dizendo. Não, vocês não devem julgar o pecado de ninguém, deixem tudo isso para lá, Deus vai cuidar, vocês não têm nada a ver com isso. Não é isso que Jesus está falando.
Tá? Mas ele está dizendo que quando nós fizermos isso, quando nós precisarmos avaliar, porque o tempo todo a gente está avaliando as outras pessoas, quando a gente fizer isso, devemos fazer do modo correto e pelas motivações corretas. Então, temos que tomar cuidado com isso. Um texto que nos mostra que a avaliação do pecado dos outros é necessária, e é, inclusive, um mandamento do Senhor, consta aqui em Mateus 18. Um texto clássico que mostra que quando o nosso irmão peca contra nós, nós devemos ir até ele e tentar ganhar o nosso irmão, levá-lo a compreender o seu pecado. Mateus 18, 15, diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele, o pecador, o irmão que ofendeu, não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se 2 ou 3 sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Veja que todo esse contexto aqui está falando da tratativa de um irmão em pecado. Ele está dizendo, olha, quando vocês estiverem tratando de um irmão em pecado, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. O que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. O que vocês concordarem nesse processo de restauração de um irmão em pecado, o que vocês concordarem a respeito disso vai ser concedido a vocês. E quando estiverem 2 ou 3 reunidos neste propósito de restaurar um irmão que está em pecado, ali está o Senhor no meio deles. Essa é a promessa de Jesus. Então, o pecado de uns dos outros, ele não pode ser lançado para baixo do tapete, ele não pode ser ignorado, ele não pode ser tratado com leviandade. Nós precisamos tratar com seriedade. E devemos fazer isso da maneira como Jesus está nos ensinando. Primeiro, lembrando que existe a reciprocidade. Da maneira como a gente medir, da maneira como a gente fizer essa avaliação, será feito conosco também. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de destacar. Segunda coisa que Jesus nos diz, quando nós tratarmos do pecado de alguém, como tratar o pecado dos outros, em segundo lugar, aprendendo com Jesus. Se teve alguém nesse mundo que soube tratar o pecado das pessoas, esse alguém é Jesus. Ele veio para isso, né? Ele veio para tratar o pecado das pessoas. Essa foi a obra dele. E então nós temos que aprender com Jesus. Olha o versículo 39 e o 40. Jesus propôs também uma parábola, dizendo o seguinte: pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Ele está dizendo o seguinte, olha, se nós não estivermos preparados ao tentarmos ajudar alguém que está em pecado, sabe o que vai acontecer? Nós vamos cair junto com ela no barranco. A gente precisa de preparação. E como é que a gente se prepara? Versículo 40. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Então, para que a gente possa guiar os cegos, para que a gente possa ter essa liderança na tratativa de pessoas que estão caminhando, estão sendo aperfeiçoadas na graça, mas eventualmente caindo, a gente tem que aprender com Jesus. Jesus, devemos lembrar, ele tinha acabado de escolher os 12 nesse dia, desse sermão. Ele passou a noite orando, desceu do monte, escolheu os 12,
curou todo mundo que estava ali e agora está pregando esse sermão. Então, ele estava falando com os seus discípulos. A referência de liderança espiritual que toda aquela gente que estava diante de Jesus tinha eram os fariseus, que lidavam com o pecado dos outros de uma maneira legalista, que julgavam a partir de suas próprias réguas. Jesus agora ele está ensinando os seus 12 discípulos, de modo especial, mas toda a multidão também, que eles precisam ser diferentes. Que eles vão precisar também tratar do pecado dos outros, mas não pode ser de acordo com a régua deles próprios. Que não pode ser a partir deles mesmos como referência, mas deve ser a partir de um padrão de excelência trazido pelo próprio Senhor Jesus. Ele é o mestre aqui. O mestre de como tratar o pecado dos outros. Todo aquele que for bem instruído será como o seu mestre. E o discípulo, ele diz aí, no início do versículo 40, ele nunca vai chegar no patamar de Jesus, patamar de conhecimento, de sabedoria, de santidade. Mas veja, não é porque nós nunca chegaremos no patamar de Jesus que a gente não deva tratar o pecado dos outros. Isso é inevitável, especialmente para quem está na liderança de uma igreja. Para os presbíteros em especial, os pastores em especial, mas cada membro também na sua dimensão aí, nos seus relacionamentos mais próximos. Jesus está ensinando, mesmo que vocês nunca atingirão o padrão de excelência que eu estou demonstrando para vocês, vocês estarão preparados se vocês forem bem instruídos. Se vocês forem bem instruídos, vocês serão como eu, Jesus dizendo. Então, para que a gente possa tratar do pecado dos outros, a gente já precisa aprender com Jesus. Se você não aprendeu com Jesus como lidar com o pecado dos outros, evite os juízos, evite as condenações, evite as fofocas, as maledicências, evite isso. Aprenda primeiro o padrão de excelência de Jesus, a como avaliar as coisas com sabedoria, com justiça, com misericórdia. Então, como tratar o pecado dos outros? Em primeiro lugar, tendo em vista que existe a reciprocidade nos julgamentos. Segundo, aprendendo com Jesus. Jesus é o modelo de quem veio para tratar o pecado dos outros. E agora, em terceiro e último lugar, como tratar o pecado dos outros? Arrancando primeiramente o seu próprio pecado. Arrancando primeiramente o próprio pecado. Versículos 41 e 42. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu hipócrita? Tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Jesus coloca aqui nesses 2 versículos 2 coisas que são condições necessárias para poder lidar com o pecado dos outros. 2 condições. Primeira condição, a percepção do seu próprio pecado. Você precisa perceber. Você precisa ter olhar para enxergar a si mesmo. Precisa botar o espelho da palavra de Deus diante de você e identificar quem é você, e para você perceber o argueiro, não só o argueiro, a trave que eventualmente possa estar diante dos seus olhos. Então essa é a primeira condição, a percepção do próprio pecado. 41 diz, não reparas na trave que está no teu próprio? Então você precisa aprender a reparar a trave que está diante dos teus olhos. Segunda coisa, além de perceber o seu pecado, você deve ter a determinação de tirar primeiro o teu próprio pecado. Que é o que ele diz no versículo 42, no final. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Irmãos, esse tema é muito sério. E é muito importante.
porque é um assunto recorrente na palavra. O modo como nós tratamos o pecado dos outros. Eu vou ler alguns trechos aqui, convido você a ler comigo. Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, a partir do versículo 1. Romanos 14, 1 em diante. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, também dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Um outro texto, irmãos, Tiago, capítulo 4. O texto fala por si mesmo, né, irmãos? Tiago, capítulo 4. Versículos 11 e 12. Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Quem é você para julgar o próximo? Algumas aplicações, finalmente. Primeiro, irmãos, não sejamos farisaicos pesquisadores habituais das faltas alheias. Guarda essa, anota aí, quem estiver anotando, hein? Não sejamos farisaicos pesquisadores habituais das faltas alheias. Essa é a primeira aplicação. Se você tem essa inclinação, abandone isso. Larga isso. Você vai ver como até os teus ossos vão ficar mais fortes. Você vai ficar mais saudável. É verdade, porque quando a gente se envolve demais nessa pesquisa habitual das faltas alheias, a gente adoece, meus irmãos. Vamos sair dessa. Segundo, tratemos com amor e misericórdia irmãos em pecado.
O resumo da lei é o amor, meus irmãos. É o resumo da lei. Você quer cumprir a lei? Ame. Ame. Muitos contextos de disciplina eclesiástica, infelizmente, às vezes a igreja não sabe lidar com a situação e acaba isolando a pessoa que foi disciplinada, acaba meio que dando aquela distanciada. Isso é terrível. Isso é terrível. A gente deve ter um esforço ainda maior para com aquele que está em pecado, de trazê-lo para perto, de trazer para andar com a gente, para que haja restauração completa. Então, precisamos tratar com amor e misericórdia, irmãos, em pecado. Terceiro, evitemos juízos precipitados. É muito comum, irmãos, a gente às vezes ouvir um trechinho de alguma coisa, ou tomar conhecimento de apenas uma pecinha do quebra-cabeça, e a gente automaticamente imaginar todo o quadro, por implicações, por ideias da nossa mente, por experiências passadas, enfim, é algo que Deus nos deu, é uma capacidade, mas que, se não for bem utilizada, vai fazer com que a gente seja injusto. Quando a gente tem uma pecinha do quebra-cabeça, a gente não tem como imaginar todo o cenário. Ou tem? Uma vez, um tempo atrás, a gente montou um quebra-cabeça lá em casa de 1.500 peças. Pecinhas pequenas. Você olha uma pecinha daquela ali, não dá para imaginar o quadro todo. Né? Então, às vezes a gente faz isso quando a gente toma conhecimento de uma coisa ou outra. Você tomou conhecimento de uma coisa ou outra, guarda. Guarda. Não passa para frente, não fica pensando naquilo. Mais para frente, se for o caso, você vai conhecer outras partes da situação. Ou, dependendo do caso, é importante que você vá se inteirar com as pessoas adequadas. Não é perguntar para fulano ou beltrano. Vai a quem se deve perguntar e pergunte, se for o caso. Mas não fica imaginando coisas. Evite juízos precipitados. 4. Nos envolvamos, irmãos, na restauração de irmãos que caíram em pecado. Nos envolvamos nisso. Esse poderia ser um ministério de alguém. O seu ministério, talvez, que ninguém precisa te pedir. Não tem cargo para isso. Mas é um serviço a Deus, um serviço à igreja. Buscar os que estão distantes. Muitas vezes a gente julga nossos irmãos, por exemplo, pela assiduidade. Muitas vezes a gente recrimina aqueles que não estão presentes, até falamos meio mal deles, mas não temos um pingo de atitude para verificar o porquê essa pessoa não está presente. E às vezes, quando a gente toma conhecimento, a gente se envergonha dos sentimentos que passaram dentro de nós. Então, evitemos os juízos precipitados. E se temos visto alguém que está em pecado, que tem falhado em alguma área, nos envolvemos na restauração desse irmão. 5. Quando nós precisarmos de ajuda, porque é inevitável que todos nós somos pecadores. Mas olha, cuidado, não procuremos guias cegos, viu? Jesus falou aí que se um guia cego guiar outro cego, onde eles vão cair? No barranco. Então, quando você estiver em pecado e você precisar de ajuda, né, procure quem possa de fato te ajudar. Procure homens de Deus, mulheres de Deus, que com sabedoria, graça e misericórdia poderão te acompanhar, poderão te ajudar. Mas peça ajuda. Peça ajuda. Ah, mas eles não estão me vendo mais na igreja, nem vieram me visitar. Não adianta, não coloque a culpa em ninguém. A culpa é sua. Procure ajuda.
Porque você que é um cristão, você está numa situação complicada, está em pecado e não consegue se desvencilhar disso, geralmente você busca más companhias para consolidar aquilo que você está sentindo, aquilo que você está fazendo. Evite isso. Não, eu vou romper com essa minha inclinação natural, eu vou procurar ajuda com quem pode de fato me ajudar. Vai atrás de homens e mulheres de Deus. E a sexta e última aplicação para nós, meus irmãos, lembremos que Deus é o reto juiz. Ele conhece os propósitos e intenções do coração. E lembremos que não só que Deus é o juiz perfeito, mas que quando nós tratamos o pecado de outros, nós estamos sob os seus olhos. Deus está vendo. É inevitável, volto a dizer o que eu disse logo no início, é inevitável que a gente trate do pecado dos outros. A gente está fazendo isso toda hora, o dia inteiro, todo dia. É inevitável, não dá para você escapar. Mas lembre, Deus, o reto juiz, está também com você sob os seus olhos quando você estiver fazendo isso, quando você estiver analisando a vida uns dos outros. Então não só tem a reciprocidade humana aqui, mas tem também a justiça de Deus que está atento a todas as coisas, a todos nós, a todos os que estão em pecado, inclusive nós que estamos lidando com o pecado dos outros.